Oi, minha gente. Aqui é o professor Luiz Cútulo, professor do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu coordeno o módulo de doenças respiratórias pediátricas. Bom, a nossa videoaula de hoje é um pedido dos residentes do Hospital Universitário, é sobre exacerbação de fibrose cística. Veja bem, eu não vou discutir aqui fisiopatologia da fibrose cística, nada disso, estatísticas, nada disso. Eu vou falar estritamente o que fazer quando você pegar um paciente com fibrose cística na emergência e reconhecer uma exacerbação. Não será objeto também da nossa conversa primo-infecção, o tratamento crônico de pacientes colonizados. Repito, nós vamos ficar restrito à palavra relacionada à exacerbação da fibrose cística. Mas o que é uma exacerbação da fibrose cística? O conceito de exacerbação, por si só, ele é um pouco fluido, mas a gente poderia dizer que exacerbação da fibrose cística é uma agudização inflamatório e infeccioso da doença pulmonar crônica. Tá? Bom, isso ocorre com uma certa frequência. Só para vocês terem uma ideia, 35% dos pacientes com fibrose cística têm pelo menos uma exacerbação classificada como moderada e grave durante um ano. Nós não estamos falando das exacerbações leves, que são as mais comuns. Repito, 35% dos indivíduos com fibrose cística exacerbam pelo menos uma vez durante o ano uma exacerbação classificada como moderada ou grave. Existe uma importância da exacerbação, do tratamento precoce da exacerbação, é que a estatística é muito variada. A maioria dos autores falam que 1/4 dos pacientes, depois de uma exacerbação, não volta à sua VF1 basal. 1/4. Pegando um escopo de trabalhos, nós diríamos que é de 13 a 35%. Então, 13 a 35% dos indivíduos que fazem uma exacerbação aguda não voltam para o seu VF1 de base. Evidentemente que o tratamento crônico da colonização, a adesão ao tratamento, a manutenção de um MC acima do percentil 50, são fatores que protegem a criança e evitam que ela exacerbe, diminui risco de exacerbação. Bom, quais são as características clínicas? Muitas vezes vocês vão perceber que as características clínicas da exacerbação elas são subjetivas, são sensações. Outras vezes são sinais e sintomas muito claros, né? Por exemplo, uma criança que tem fibrose cística e não tinha tosse e passa a apresentar tosse. Opa, fica de olho. Ou então aquela criança que muda a característica da tosse. Olha, ele tinha uma tosse que era uma tosse só matutina, agora é tosse o dia inteiro. Ou a tosse dele era seca, agora é uma tosse encatarrada. Então, essas são coisas que vocês têm que ficar bastante atento no inquérito, né? Também tem a mudança do padrão do escarro, tanto em termos de quantidade quanto em termos de cor. Então, duas situações possíveis, tá escarrando mais. Outra é, olha, o escarro dele era amarelado e agora o escarro dele está verde. Ou então, ele tinha um escarro branco, leitoso e agora está amarelado. A mudança do padrão do escarro é uma coisa importante para vocês também. Sinais sutis. Não mudou tosse, não mudou nada. Mas fala assim, olha, ele foi para a aula de futebol e não correu como sempre. A intolerância à atividade física, então, é uma coisa que vocês têm que considerar como o aparecimento disso como algo importante para considerar uma exacerbação. Aparecimento de um certo esforço respiratório, né? Isso é um pouco óbvio, mas a criança que nunca teve esforço respiratório e começa a ter agudamente um esforço respiratório, fica atenta. Ou então aquela criança que tem um esforço respiratório basal e piora esse esforço, né? Dessaturação é outra coisa. A criança, olha, em repouso sempre saturou 97, 98, agora está saturando 94.
Então, queda da saturação é outra coisa importante. Queda do VF1, quando você faz uma espirometria, não é um fator fundamental, mas quando presente, ele prediz bastante uma exacerbação. Sintomas mais subjetivos, como fadiga, uma certa letargia, uma certa indisposição para coisas cotidianas que fazia, a percepção de uma perda do apetite, olha, eu não estou comendo tão bem, ou estou observando que meu filho, minha filha não estão comendo como comiam antes, está fora do basal deles. Olha, perdeu muito peso essa semana, então é outro fator que chama a atenção. Uma coisa interessante também para quem acompanha a criança é que a gente vê essas crianças de 3 em 3 meses no ambulatório de segmento, né? Então a gente ausculta essa criança a cada 3 meses em momentos que elas estão bem. E a percepção de uma ausculta diferente, o aparecimento de um estertor, seja ele grosso, ou seja um estertor fino, numa criança que previamente não tinha essa estertoração, isso preocupa e chama para exacerbação. Ou aquela criança que não tinha uma redução de murmúrio vesicular em determinado segmento pulmonar e agora apresenta a redução do murmúrio vesicular, e isso também nos preocupa bastante. Tá? E, evidentemente, uma coisa que não se pode esperar sempre, que não vai ter, majoritariamente essas crianças não fazem febre. Tá? Então não adianta esperar febre para começar antibiótico. Tá? A fibrose cística ela funciona de uma lógica completamente diferente das outras patologias respiratórias. Então, às vezes as pessoas se espantam, mas escuta, a criança não tem nem febre e vai fazer ceftazidima, tobramicina e oxacilina? Não é muito? Não. A fibrose cística ela tem uma lógica completamente distinta. Não esperem ter febre para a criança, para fazer o diagnóstico de exacerbação. E quando a criança faz febre numa exacerbação, ou a febre é secundária à doença viral primária, ou ela está muito ruim. Tá? A doença bacteriana chegou no seu limite. Tá? Então, habitualmente, você não vai enxergar febre. Né? Bom, mas por que ocorre a exacerbação? Pense o seguinte, a exacerbação ela se dá por um aumento da concentração das bactérias que previamente colonizavam a criança. O mais comum é isso. Então, as crianças colonizadas por determinada bactéria, elas têm um crescimento. Vai crescendo a bactéria, vai crescendo a bactéria, vai crescendo a população bacteriana, crescendo a população bacteriana, crescendo a população bacteriana. Chega num ponto que essa relação das bactérias e o hospedeiro fica insuportável e a criança começa a mudar catarro, começa a mudar padrão respiratório, mudar a tosse. Isso é exacerbação. Tá? Então, basicamente, mais comumente, a exacerbação está relacionada com o aumento da concentração de bactérias nas vias aéreas da criança. Tá? Essa é a principal causa. Mas pode também, uma criança que faz uma primo-infecção, essa primo-infecção começar já com exacerbação, mas não é comum. Não é comum. Então, uma criança que a vida inteira teve estafilococo e faz uma primo-infecção por pseudomonas, e essa primo-infecção por pseudomonas ela já inicia exacerbando. Mas, repito, isso é improvável de acontecer. O mais comum mesmo é a criança que já vem colonizada por alguma bactéria, esse crescimento aumenta e chega no seu limite. O que acontece? Qual é o papel dos vírus em relação a isso? Os vírus têm uma importância interessante, que é isso aqui. Lembra que eu fiz esse gráficozinho aqui para vocês? Crescimento bacteriano, crescimento bacteriano, crescimento bacteriano. Opa, chegou num ponto do desequilíbrio, exacerbação, antibiótico, cai, e depois crescimento bacteriano, crescimento bacteriano. Essa linha não é tão linear quanto possa parecer. Tá? As infecções virais, elas aumentam a população bacteriana na via aérea. Olha que curioso. Quando não aumentam, também já se sabe que o vírus sincicial respiratório ele é capaz de facilitar a adesão da pseudomonas dentro da via aérea. Então vírus, as infecções virais têm importância grande em relação às exacerbações, né? Então, como é que acontece essa curva pensando em infecção viral? Se antes ela era assim,
crescimento bacteriano chegou num ponto e não chegou no limite em manifestação. O que temos é o seguinte: crescimento bacteriano, infecção viral. O crescimento bacteriano vai lá para cima. Então, toda vez que a criança fizer uma infecção viral e ela já for previamente colonizada, a população bacteriana dessa criança cresce muito. Eis porque, agora faz mais sentido, que uma criança colonizada que faz uma infecção de vias aéreas superiores, ela recebe antibiótico terapia. Veja como a fibrose cística funciona de uma forma diferente do que as outras doenças, né? Bom, quanto à classificação de gravidade. A classificação de gravidade é uma coisa bastante volúvel também, tá? A maioria dos autores prefere dizer que, olha, ou é leve ou é grave. Então, moderada não entra nesse protocolo, né? A maioria dos autores faz isso. A leve eu vou tratar em casa com antibiótico oral, e a grave eu vou tratar no hospital com antibiótico sistêmico. Bom, a gente está propondo para vocês leve, moderada e grave, para você perceber que existe uma pequena diferença de abordagem do ponto de vista respiratório e do ponto de vista de locus de tratamento. Tá? Bom, vamos tentar dividir então. Leve é aquela criança que tem sintomas menores, que está bem, que está se alimentando. Ela apresenta um dos 3 sinais e sintomas que eu descrevi anteriormente para vocês, mas ela está bem, ela está tranquila, ela tem condições de receber antibiótico via oral, ela continua comendo, ela não teve uma perda aguda importante de peso. A criança aqui está bem. Ela vai receber antibiótico e vai ser tratada em casa, tá? Quais são os casos moderados? Casos moderados é aquela criança que já não está tão bem, ela já apresenta uma certa taquipneia, ela pode ou não necessitar de oxigenoterapia, ela pode ou não aumentar o fluxo de oxigenoterapia se ela já faz oxigenoterapia em casa. Já é aquela criança que desnutriu agudamente durante a exacerbação, é aquela criança que já não está muito bem, não está se alimentando tão bem, então ela precisa de uma alternativa dentro do hospital. Isso seria o que a gente poderia chamar de uma leve. Mas se é também leve, muda a classificação de leve para moderada, aquela criança leve que você começou o tratamento e ela não melhora dentro de 4 a 5 dias. Se essa criança que recebeu antibiótico via oral para exacerbação não melhora num período de 4 a 5 dias, ela passa a ser considerada moderada e ela vai receber o tratamento de moderada tal e qual. O que seria grave, né? A grave, o que modifica em relação à moderada? Ela modifica que essas crianças já podem apresentar algum grau de toxemia ou acidose respiratória, com PCO2 superior a 45. Então essas crianças já são consideradas graves. Essas crianças já vão precisar de uma VNI, talvez uma ventilação mecânica. Bom, vai depender aí do protocolo. O grave deve ser tratado imediatamente já na UTI, não na enfermaria. Então, deve seguir o protocolo da UTI e junto com ele o protocolo de fibrose cística propriamente dito, né? Quanto à microbiologia, bom, eu já falei para vocês um pouco sobre o papel dos vírus, né? Mas eu poderia acrescentar, do ponto de vista microbiológico, o vírus de novo, que 60% das exacerbações em pacientes pediátricos durante o inverno tem uma co-infecção viral. 60%. Isso é interessante a gente pensar, que talvez os vírus tenham um papel importante no desdobramento de um aumento da população bacteriana e, consequentemente, uma exacerbação com um papel microbiológico bacteriano importante, né? Já os adultos é bem menos que isso, 15%, 20% só tem uma infecção viral associada. Mas na criança, 60%, isso faz muita diferença, né? Quantas bactérias? O que a gente sabe é que os métodos convencionais da gente fazer a identificação, como cultura, que é o que é mais disponível, ele pode não traduzir a realidade do microbioma dessas crianças. Então, exame de PCR, dosagem de anticorpos,
mostram, investigação que usa esses métodos, mostram que existem bem mais bactérias do que a gente pode pensar. Tá? Mesmo porque o crescimento bacteriano in vitro, ele pode inibir, o crescimento de algumas bactérias pode inibir in vitro o crescimento de outras bactérias. Tá bom? Isso acontece com uma certa frequência. Por exemplo, Pseudomonas in vitro inibe crescimento de Mycobacteria não TB. Mas isso acontece em várias situações. Quais são as bactérias que a gente deve se preocupar? O Staphylococcus aureus parece ser a primeira colonização das crianças, então sempre pensar em Staphylococcus aureus. O Haemophilus influenza é um colonizador frequente na faixa etária de 2 a 5 anos. Depois disso cai muito. O pico, na verdade, eu estou falando 2 a 5 anos, mas esse seria o pico, 2 a 5 anos. Isso não significa que não possa ter antes disso e não significa que não possa ter depois disso. Então, agora, é o Haemophilus influenza não tipável, tá? Não é o tipável. Então, Staphylococcus, Pseudomonas, Haemophilus influenza, complexo Burkholderia cepacia, Achromobacter, Stenotrophomonas, essas são as bactérias que têm maior importância clínica para a gente, além da Mycobacteria não TB. Né? A importância dos fungos não é muito bem estabelecida, tá? Você vai pensar no Aspergillus fumigatus, ou Aspergillus de uma maneira geral, se a criança tiver cultura positiva e ela não melhorar com tratamento antibiótico. Aí eu vou pensar em bronquite fúngica, que é uma outra modalidade de exacerbação, e aí eu vou fazer tratamento específico com itraconazol. Mas a presença de cultura positiva para fungo, sobretudo aspergillus, não é indicativo de infecção. Bom, como é que eu vou fazer? Tem outro tipo? É possível uma exacerbação que não seja infecciosa? Olha, é descrito na literatura, mas é de pouquíssima importância clínica, que são as exacerbações não infecciosas mais inflamatórias. Então, qualquer processo inflamatório em via aérea, ela poderia gerar uma exacerbação. O que a literatura mais documenta é que a ausência da proteína CFTR, que é a proteína base para promover o canal de cloro, que faz parte da fisiopatologia clássica da fibrose cística, a ausência dessa proteína por si só ela já é pró-inflamatória. Tá? Mas nós poderíamos dizer também que substâncias irritantes, uma exacerbação por asma, são processos inflamatórios que são desencadeados dentro da via aérea baixa que não são infecciosos. Então, em tese, essas situações elas entrariam nessa classificação de exacerbação não infecciosa, porém inflamatória. Bom, como é que nós vamos tratar isso? Então você pegou aquele rosário de coisas que eu falei para vocês como possibilidade de manifestação de exacerbação e você descobriu que a criança está exacerbada. Ela apresenta pelo menos 3 daqueles fatores todos que eu descrevi, ela apresenta pelo menos 3 deles. E você percebeu que a criança está bem, ela tem sintomas menores, então não precisa internar, não perdeu peso agudamente, está eutrófica, está se alimentando, tal. Eu vou tratar. Bom, como é que eu vou tratar? Se eu penso que essa criança, eu devo me basear na última cultura, tá? Porque as famílias, geralmente, elas carregam consigo a última consulta no ambulatório da fibrose cística, onde é descrito, inclusive, a sua microbiologia. Se você estiver no hospital infantil, está resolvido. Você abre o prontuário e você descobre qual é a última bactéria que foi semeada na criança. Se for Staphylococcus aureus, que é o mais comum nessas crianças, você vai usar o Staphylococcus aureus sensível, evidentemente, você vai usar a amoxicilina. Tá? Qual a amoxicilina? A amoxicilina com clavulanato. Por quê? Porque o estafilococo é resistente à amoxicilina. Ele é produtor de beta-lactamase. Tá? Importante, dose. A dose é a dose regular, 50 a 60 miligramas por quilo, tendo como base a amoxicilina. Tá bom? E quantos dias? São 14 dias. Não adianta fazer 7 dias como regularmente você faz para outras situações, como otite, nada disso. 10 dias como amidalite. Não, tem que ser 14 dias. As crianças melhoram antes de 14 dias, mas você não reduz suficientemente a população
bacteriana que está colonizando essa criança, tá bom? É a primeira opção. Mas vamos supor que essa criança seja ou alérgica à amoxicilina ou ela seja intolerante ao clavulanato. Você tem opção. Você vai fazer a sulfametoxazol com trimetropin baseado na dose da sulfametoxazol, que é 40 miligramas por quilo. Tanto uma quanto a outra, você vai fazer de 12 em 12 horas. Se for um estafilococo MRSA, resistente à amoxicilina, aí a sua primeira opção deixa de ser a amoxicilina com clavulanato e passa a ser a sulfametoxazol com trimetropin. Dose, 40 mg por quilo, tendo como base a sulfa e não o trimetropin. Tá? De 12 em 12, quanto tempo? 14 dias. Segunda opção, doxiciclina. A doxiciclina ela pode ser usada na dose de 1,5 miligramas por quilo dia, de 12 em 12 horas, também 14 dias. E você tem uma terceira opção, que é uma ótima opção, poderia ser a primeira, mas o preço é realmente abusivo, é a linezolida, na dose de 20 miligramas por quilo dia, divididos de 12 em 12 horas, também 14 dias. Tá? Então, exacerbação leve, estafilococo multiresistente, sulfametoxazol, ou doxiciclina, ou linezolida. A penetração pulmonar da linezolida é fantástica. Porém, o preço é bastante proibitivo. A sulfa tem no SUS e é de graça. Tá? Se foram pseudomonas, você olhou, fez uma exacerbação leve e você olhou, opa, até essa criança tem cultura anterior para pseudomonas, eu preciso fazer uma cobertura para pseudomonas. Ciprofloxacino, 40 a 60 miligramas por quilo dia, de 12 em 12 horas, durante 14 dias. Isso se a criança tiver acima de 2 anos. Se a criança tiver menos de 2 anos, entre 1 e 2 anos, seria bom entrar em contato com a equipe para a equipe decidir o que vai fazer. Se tiver menos de 1 ano, não interessa, interna. Tá bom? Se a criança for colonizada por pseudomonas e ela exacerbar, ela precisa ser internada, mesmo que leve, quando for menor de 1 ano. Tá? E menor de 2, vai depender muito. Agora, se eu pegar uma criança relativamente comum, eu olho lá no prontuário, ou está na ficha da família, que a família traz, na última consulta, a criança é colonizada por Staphylococcus aureus e pseudomonas. Aí, tá bom, tá fácil, tá tranquilo. Você vai fazer 2 antibióticos, um para cada um, juntos. Tá? Qual que você vai fazer? Ciprofloxacina, nas doses anteriores, associado a uma sulfametoxazol com trimetropin. Tá claro? Matamos a charada, né? Se a criança, então, tem uma exacerbação leve e com essas bactérias, está resolvido. Se ela tiver já uma exacerbação moderada ou grave, ela vai ser internada, ela vai entrar e ela vai precisar receber antibiótico específico. Vamos falar um por um. Vamos supor que a criança tenha um pseudomonas sensível. Se a criança for colonizada por pseudomonas e ela faz uma exacerbação moderada ou grave, ela deve receber 2 antibióticos. A nossa primeira opção, que é a mesma opção da diretriz brasileira e também que se faz nos Estados Unidos, é fazer uma associação entre a ceftazidima junto com a tobramicina. A gente prefere a tobramicina do que a gentamicina ou a amicacina, porque ela tem menos repercussão neuroacústica. Ela tem uma repercussão mais vestibular do que neuroacústico. Então é a primeira opção. Se você fizer de manhã cedo, às 8 horas da manhã, ela tem menos ototoxicidade, menos nefrotoxicidade do que se você fizer à tarde e menos do que se você fizer à noite, entendeu? Isso vale para todos os aminoglicosídeos, tá? O aminoglicosídeo é sempre preferível dose única matutina, ele tem menos efeitos colaterais, né? Quanto que eu vou fazer de ceftazidima? Eu vou fazer 150 miligramas por quilo dia e vou dividir de 12 em 12 horas. Se a criança tiver uma cepa de pseudomonas
que é produtora de alginato. O alginato é uma substância que o Pseudomonas faz para se proteger, para diminuir a capacidade do organismo de fazer fagocitose e também para diminuir a penetração do antibiótico. Então, se a criança tiver uma cepa, que a gente chama de cepa mucoide, que é a que produz alginato, a dose não pode ser 150 miligramas por quilo, ela já deve ser de 250 miligramas por quilo, eventualmente 300 miligramas por quilo, obedecendo, evidentemente, a dose máxima recomendada na literatura, como que é a dose para adulto, tá bom? Qual é a dose da tobramicina? 10 miligramas por quilo, dose única, matutina, 8 horas da manhã, também durante 14 dias. Tá? Existem alternativas. Tá? Uma alternativa é associar meropenem e tobra, mas não é a melhor opção. Tá? A melhor opção ainda fica... A primeira, não é a melhor opção, não é verdadeiro o que eu estou dizendo. Não é a primeira opção. A primeira opção ainda é ceftazidima, tobra para pegar o Pseudomonas, tá? O Pseudomonas sensível, evidentemente. Já se você pegar uma criança que tem Pseudomonas resistente, não comece empiricamente com outra droga. Você vai começar com o que o antibiograma te mostrou como eficaz, tá bom? Se eu pegar uma criança que fez uma exacerbação moderada ou grave por Staphylococcus aureus sensível, aí a droga de escolha é oxacilina. Oxacilina, 200 miligramas por quilo dia, dividido de 6 em 6 horas, também 14 dias. O que acontece é que, muitas vezes, eu vou dizer um pouquinho mais adiante, essas duas bactérias estão associadas, aí você tem que associar antibióticos, tá bom? Se eu pegar já um estafilococo multiresistente, eu não vou poder usar a oxacilina. Quais são as alternativas que eu tenho? Eu tenho 3 alternativas. Eu tenho a alternativa de usar vancomicina, 40 a 60 miligramas por quilo dia, sempre dividido de 6 em 6 horas. Eu tenho a opção de usar a linezolida, que é cara, porém ótima penetração pulmonar, dose 20 miligramas por quilo dia, de 12 em 12 horas. E a minha terceira opção é usar sulfametoxazol com trimetropin, endovenoso, onde 40 miligramas é a base de cálculo baseado na sulfametoxazol, não no trimetropin, tá bom? Então, estafilococo multiresistente, vancomicina, linezolida ou sulfametoxazol com trimetropin. Bom, se eu pegar... Aí é a situação mais comum naquelas crianças que já têm doença ativa. Aquela criança que já tem o estafilococcus e já tem a Pseudomonas. Tá? O que é muito comum, porque parece até que o Staphylococcus aureus é uma pré-condição para você ser colonizado por Pseudomonas. Então, muito comumente, quem tem Pseudomonas é colonizado por Pseudomonas e já tem previamente também Staphylococcus aureus. Embora isso não seja uma verdade absoluta, é comum essa correlação estatística. Então, nesse caso, eu vou fazer uma associação entre ceftazidima e tobra para pegar a Pseudomonas e vou fazer a oxacilina para pegar o Staphylococcus. Alternativas. Uma alternativa que nós temos é usar meropenem e tobramicina. Tá? O Hospital Brompton de Londres faz esse tipo de esquema. O UpToDate aceita como uma alternativa aos outros antibióticos que eu descrevi para vocês também como alternativa. Tá? Já se for um Pseudomonas com um Staphylococcus MRSA, eu vou ter que fazer uma associação entre vancomicina para o estafilococo e ceftazidima e tobra para Pseudomonas, tá bem? Se for uma exacerbação pelo complexo Cepacia, o complexo Cepacia, se você for tratar às cegas, você vai usar sulfametoxazol com trimetropin. Mas procure se basear na última cultura da criança. O mesmo vale para estenotrofomonas, tá? Se eu vou tratar às cegas um estenotrofomonas positivo, eu vou fazer sulfametoxazol com trimetropin.
Se eu tiver a cultura na mão, eu vou fazer baseado na cultura, né? Bom, e o hemófilo influenza, se for uma exacerbação moderada por hemófilo influenza, eu posso fazer amoxicilina clavulanato endovenoso, posso fazer cefuroxima também, 150 miligramas por quilo, sempre 14 dias, tá? Sempre, não, é a principal opção. As exacerbações hospitalares, a faixa de tratamento, ela circula de 10 a 21 dias, mas 14 dias é o que mais se usa. Menos de 10 dias, nunca. Nenhuma criança deve ser tratada dentro do hospital com antibiótico endovenoso para exacerbação de fibrose cística com um período inferior a 10 dias. Não deve ser feito isso, tá bom? E para tratar 10 dias e mandar para casa, a criança tem que ter melhorado muito nos primeiros 5 dias. E o VF1 dele tem que ter aumentado muito durante a internação ao final de uma semana, tá bom? Bom, o que mais que eu faço numa criança que vai para hospitalização? Eu vou ter que fazer uma dieta hiperproteica, hipercalórica, né? Vou ter que alimentar bem essa criança. Essas crianças vão passar pela nutricionista, porque elas precisam de um plano de recuperação nutricional quando elas estão internadas, se aconteceu a desnutrição aguda. Ela vai receber todas as medicações que ela recebe em casa, tá? À exceção que eu vou explicar daqui adiante. Mas o que mais que a gente tem que se preocupar? Se a criança, então, for desnutrida, eventualmente, desnutrição aguda, eventualmente você vai ter que passar uma sonda nasogástrica, nasojejunal. Não necessariamente, mas é possível que isso aconteça. Tá? Você vai internar a criança, vai ver como é que ela está se adaptando, se ela ganhou peso no primeiro e segundo dia. Se não estiver ganhando peso, você tem que radicalizar, porque eu preciso de um bom peso, eu preciso de uma boa recuperação nutricional com uma boa recuperação do VF1. Existe uma sugestão que essas crianças, como existe uma relação estatística entre pacientes com fibrose cística e diabetes mellitus relacionada à fibrose cística, o nosso endocrinologista, ele recomenda que essas crianças que estão em exacerbação moderada e grave, elas façam HGT 1 hora após o almoço e janta, nas primeiras 48 horas. Se o HGT for inferior a 200, após 48 horas, você suspende o HGT. Se for acima de 200, deve ser acionado o nosso endocrinologista, tá bom? Se já a criança for diabética, aí tem que ser acionado já de imediato, na internação, tá? Os suplementos vitamínicos que a criança recebe em casa, porque essas crianças elas têm uma síndrome desabsortiva, né? Então as vitaminas lipossolúveis não são bem aproveitadas. Então, se isso acontecer, se ela estiver tomando em casa, porque ela tem insuficiência pancreática exócrina, você deve também manter a suplementação, né? A pancreatina, que é o CREON, né? 85 a 95% das crianças com fibrose cística têm insuficiência pancreática exócrina. Então, quer dizer, estaria indicado você fazer a pancreatina. Procure fazer o que a criança já faz em casa, tá? Mas se você quiser ter uma noção de qual é a dose por refeição e dose dia que eu posso, meu limite, eu vou dizer para vocês que é 500 a 2.000 unidades internacionais por quilo refeição. É a média, é o que você usa, e nunca ultrapasse, sem orientação da equipe especializada, não ultrapasse 10.000 unidades por quilo dia, tá bom? Sempre antes das refeições. A Dornase alfa, que é o Pulmozyme, que é uma substância mucolítica, também deve ser utilizada. A função do Pulmozyme é porque quando você tem um fluxo de leucócito para a via aérea por conta de resposta inflamatória, no momento em que esses leucócitos eles são degradados, eles morrem, eles liberam as suas cadeias de DNA na superfície brônquica. E essas cadeias elas têm uma capacidade de ligação que faz com que o escarro fique mais grudento e pegajoso. Então a Dornase alfa ela quebra essas cadeias de DNA e elas fazem uma mucólise, tá? A dosagem é uma ampola de 2,5 ml todo dia de manhã.
Depois que eu faço a Dornase alfa, eu vou ter que fazer salbutamol 4 jatos, 3 a 4 jatos. Por quê? Porque a droga que vem a seguir, que é a solução salina hipertônica, ela pode ser reatogênica, ela pode fazer sibilância na criança. A criança pode ter, criança que tem hiperreatividade pode sibilar. Então você faz a Dornase alfa de manhã, em seguida faz 3, 4 jatos de salbutamol para, na sequência, fazer a solução salina hipertônica a 7%. Como é que eu faço a solução salina por 7%, já que nós não temos pronta no hospital? Eu pego os NaCl 20%, 1 ml, e eu pego água destilada 2 ml. Aí eu transformo uma solução de 20% para aproximadamente 7%. Tá bom? Aí eu misturo e faço, então, logo em seguida do salbutamol para a criança. Qual é a propriedade da solução salina hipertônica? Ela tem várias propriedades, né? A mais importante é que, por mecanismo osmótico, ela vai trazer líquido para a região onde os cílios batem. Vocês sabem que os cílios, a gente vai discutir isso numa outra aula, que é sobre a fisiopatologia da fibrose cística, mas os cílios eles não batem no ar. Eles também não batem no muco, senão eles ficariam presos. Eles batem na água, que é a superfície líquida da via aérea, que na fibrose cística está desidratada. Tá? Então, o que faz a solução salina hipertônica? Ela, por ser hipertônica, por mecanismo osmolar, ela traz líquido para esta região, ela refaz a superfície líquida da via aérea e faz com que os cílios voltem a bater, ajudando no clearance. Também, como ela, por mecanismo osmolar, ela trazendo água para a superfície mucosa, ela vai fazer tem um papel fluidificante. E por outro motivo também, que é muito pouco estabelecido, isso não vale para pseudomonas, mas vale para muitas outras bactérias, a solução salina hipertônica, por mecanismo osmolar, ela mata a bactéria também. Algumas bactérias não resistem ao meio hiperosmolar. Repito, isso não vale para pseudomonas, tá bom? Depois que a criança fez, de manhã, o Pulmozyme, que é a Dornase alfa, o salbutamol, que é um broncodilatador, fez a solução salina hipertônica, ela já está apta a fazer a fisioterapia da manhã. Tá? Então a fisioterapia, ou ela é junto com a solução salina hipertônica, ou é até 20 minutos após a solução salina hipertônica. E era importante também, e a enfermagem no hospital infantil já está acostumada com isso, que a fisioterapia não seja após 60 minutos do uso da Dornase alfa. Porque a Dornase alfa, ela tem o seu pico de ação entre 30 e 60 minutos. Tá? Antes de 30 minutos não adianta fazer a fisioterapia, que ela não fez efeito ainda. E depois de 60 minutos ela já começa a perder muito o seu efeito. Tá bom? À tarde, como é que a gente faz? À tarde, a criança vai fazer tudo igual, com exceção do Pulmozyme. Ela não vai receber Pulmozyme à tarde. O Pulmozyme só tem indicação de fazer uma vez por dia. Então, à tarde vai fazer salbutamol, vai fazer solução salina hipertônica e vai fazer fisioterapia, tá? Muitas crianças que já são colonizadas por pseudomonas antes dos 6 anos, ou após os 6 anos, todas elas recebem azitromicina. Azitromicina às segundas, quartas e sextas. Isso deve ser mantido. Tá? A azitromicina não se usa, na verdade, com objetivos antibióticos, mas por objetivos anti-inflamatórios. Ela reduz o risco de exacerbação, ela reduz o risco de queda do VF1 e reduz o risco de fibrose pulmonar. Então, a propriedade anti-inflamatória da azitromicina nos interessa. Se a criança faz em casa, ela continua fazendo no hospital. Como é que se faz? 10 mg por quilo, dose única, às segundas, quartas e sextas-feiras. Muitas crianças que são, 100% das crianças que são colonizadas por pseudomonas, elas fazem também em casa antibiótico inalado. Não há vantagem de se manter o antibiótico inalado no hospital. Se for o antibiótico, como é que se faz o esquema do antibiótico? Também isso vai ser discutido numa outra aula, mas eu vou ter que adiantar isso a vocês, para vocês quando se depararem com a prescrição no hospital infantil dessas crianças. O sistema americano, eles usam como?
Tobramicina em mês alternado. Um mês eu faço tobramicina inalatória, outro mês eu não faço. Um mês eu faço, outro não faço. Um mês eu faço, outro não faço. Tá? Os europeus já não fazem dessa forma. Os europeus fazem um mês tobramicina inalatório, um mês colimicina. Um mês tobramicina, um mês colimicina. Tá? Então, o que a gente poderia sugerir para vocês, baseado no que os colegas, outros colegas no Brasil estão fazendo também, nós discutimos com outros colegas para saber a posição de cada um, é se a criança estiver no mês da tobramicina, suspender, para a criança não fazer 2 aminoglicosídeos, um inalatório e outro endovenoso. Agora, se a criança fizer a colimicina, ela pode manter usando a colimicina no hospital. Existe um risco não muito bem definido na literatura, que é o risco de quando você inala um antibiótico dentro do hospital, você gera aerossóis no meio. E a geração desses aerossóis vai mandar para as superfícies da ambientação hospitalar um antibiótico que pode induzir a resistência bacteriana. Isso não é muito bem entendido, mas é um risco possível. Então, se você quiser se arriscar, não faça nenhum antibiótico inalatório nas crianças que estão em exacerbação dentro do hospital, tá bom? Quanto à oxigenoterapia, a preferível é a cânula nasal, mas evidentemente a criança pode precisar de outro tipo de ventilação, ou outro tipo de oxigenação. Se ela for uma criança grande e um escolar e precisar de uma FO2 entre 35 e 55, eu posso fazer uma Venturi, por exemplo. Mas se eu precisar de uma FO2 de 60% a 90%, uma fração inspirada de oxigênio de 60% a 90%, eu vou ter que usar uma máscara com reservatório, tá bom? Então é possível fazer cânula, máscara com reservatório, máscara de Venturi, vai depender da necessidade clássica que segue a mesma indicação tradicional para o uso desses dispositivos. Agora, quando que eu sei que uma criança vai precisar de uma VNI? Ora, se a criança tiver em acidose metabólica, ela já precisa de uma VNI. Portanto, se a PCO2 dela tiver superior a 45, VNI. Tá bom? A gente já considera isso grave. Acidose metabólica, lembra que eu falei no começo? Acidose metabólica, CO2 acima de 45, é considerado grave. Então vai receber a VNI. E qual é o alvo da saturometria em crianças internadas? Bom, eu dividiria em 2 momentos, em 2 tipos de criança para você ver alvos diferentes. Ora, se eu pego uma criança que já tem um grande comprometimento respiratório, já é um broncopata crônico, colonizada por pseudomonas, com bronquiectasias, e faz uma exacerbação, o meu alvo vai ser entre 90 e 92. Eu vou respeitar os critérios de que não pode ter uma FO2 muito grande. Eu tenho que manter a saturação da criança entre 90 e 92. Agora, se eu pego, por exemplo, um lactente, um pré-escolar, sem broncopatia crônico, que tem um padrão respiratório basal bom, e faz um evento agudo, aí eu vou manter entre 94 e 96. Tá claro? Então muda a minha saturação alvo a partir do momento do reconhecimento de quem é a criança que eu estou tratando. Tá bom? Observações importantes. Evitem fazer imagens, tá? Nas exacerbações leves, nem façam raio-x. Não vai fazer diferença nenhuma. Vocês vão tratar. E essas crianças são muito irradiadas, tá? Vão na clínica. Preenche critério. Tem 3 daqueles sinais dos sintomas que eu falei para vocês. Ok. Trata. Não precisa fazer raio-x. Agora, crianças que são hospitalizadas, o que motivou a hospitalização, é até importante que se radiografe, eu preciso saber, essa mudança da ausculta é decorrente de uma telectasia? Olha, se a redução de murmurio vesicular, isso é um pneumotórax? Então, crianças hospitalizadas, as crianças graves, sem dúvida nenhuma, essas crianças, é imperativo que se faça um raio-x. Se for possível, no momento que você estiver na internação de plantão, se tiver condição, se for de dia, peça uma espirometria basal de entrada. Tá bom? Se for de noite, não precisa, deixa o pedido feito, aí é feito
quando o dia amanhece, a partir das 8 da manhã, é feita a espirometria. Mas se você internar uma criança tipo de manhã, já interna com uma espirometria para que a gente tenha uma espirometria basal. Se a criança, evidentemente, tiver condições clínicas para fazer espirometria, porque se ela tiver muito dyspneica, ela não vai ter condições de fazer, e se ela tiver idade para isso, 5, 6 anos em diante. Antes disso, nós não temos espirômetro para fazer isso no nosso hospital, né? Outra contraindicação de fazer espirometria é se a criança apresentar na internação história de compatível com um pneumotórax. Se radiografou, tem um pneumotórax, não vou fazer. Hemoptise, tem hemoptise, também está contraindicado fazer a espirometria. Importantíssimo, só inicie a antibiótico-terapia depois que você já solicitou e já foi colhido a cultura de escarro ou suave de orofaringe. Jamais inicie o antibiótico antes da coleta de exame. Isso vai ser fundamental 4 dias depois para a gente saber se a gente está no caminho certo, se a gente vai precisar trocar antibiótico ou não. Tá bom? Então, por favor, isso é importante, né? Solicitação de exames. Solicitem exame apenas se for estritamente necessário naquela hora. E eu vou explicar para você. Por quê? Porque quando a gente chega de manhã, nossa equipe se reúne, pneumologistas, nutricionistas, gastroenterologistas, endocrinologistas, e a gente vai definir conjuntamente qual vai ser o pool de exames que vão ser solicitados. Por quê? Essas crianças são muito manipuladas, muito perfuradas, então evitem que a gente tenha que fazer 2, 3 coletas de exame de sangue durante a internação. Então você faz lá um hemograma, que não vai nos ajudar muito na internação, aí no dia seguinte a gente precisa fazer uma transaminases, porque a gente observou que o fígado está muito aumentado. Não faz muito sentido, tá? Então, o estritamente necessário, se for uma coisa urgente pedir exame de sangue, você faz. Se não, você deixa que a equipe no dia seguinte pela manhã decide o que vai usar. Quando você internar essas crianças, você já, por favor, peça para passar uma pique, se você tiver condições naquele momento. Porque essas crianças vão ficar 14 dias recebendo medicação endovenosa e não é justo que você pegue um acesso venoso, que você tenha uma venóclise em dias alternados, que perdeu. Então faça uma pique, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, oferecer para nossas crianças, né? Quanto ao uso do antibiótico, geralmente 14 dias, nunca menos que 10 e evite mais que 21. Mas essas são decisões que vão ser feitas depois dentro da internação. Nos casos leves, aqueles que vão ser tratados em casa, oral é sempre 14. Tá bom? Eu estou falando agora dos internados, mas o oral sempre 14 dias. Nunca dê antibiótico oral para exacerbação leve em tempo inferior a 14 dias. Todos os pacientes que internarem com suspeita de hemoptise devem receber sistematicamente um antibiótico que pegue Staphylococcus aureus. Existe uma associação estatística entre colonização por Staphylococcus aureus e desenvolvimento de hemoptise. E todas as crianças que fizeram uma IVAS viral, que são colonizadas por alguma bactéria, devem sair da emergência com antibiótico, conforme eu falei ali na exacerbação leve. Eu acho que, por enquanto, é isso para falar de exacerbação, tá? Talvez alguns de vocês possam ficar um pouco confusos em função do tratamento, porque não tiveram acesso ainda às minhas aulas sobre fibrose cística. Mas eu prometo que eu vou fazer uma aula específica sobre fibrose cística, que é para você entender a fisiopatologia da doença, para você entender também o tratamento da exacerbação. Mas, como era mais urgente nós falarmos de exacerbação, porque essas crianças vão aparecer muito agora no inverno, né? Então eu optei
para esse momento, está falando de exacerbação respiratória para vocês. Eu não estou incluindo aqui, veja, o tratamento crônico e não estou incluindo aqui a primo-infecção, que fique bem claro. Tomem a minha aula como uma aula para tratamento da exacerbação, ou seja, da agudização da doença, que já é uma doença crônica. Tá bem? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e a gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.